A nossa aula de hoje irá falar sobre cardápios saudáveis, a disciplina cujo módulo tem Educação Alimentar e Nutricional nas escolas. Contamos com a participação de todos vocês. Hoje aqui, para dar assistência a todos nós temos a professora Caroline. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem, professora Ângela? Olá a todos os tutores, todos os alunos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo, né? Vamos aprender várias coisas legais nesse módulo e conto com a participação de vocês aqui no chat. Qualquer dúvida, vem, interaja com a gente que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar com todo mundo. Então, hoje falaremos de cardápios saudáveis, iniciando um novo módulo. A capinha de vocês deste módulo vem com Educação Alimentar e Nutricional nas escolas e durante todas as aulas nós iremos desenvolver inúmeros conceitos. Nós vamos ver o que é Educação Alimentar e Nutricional, certo? Vamos lá. Bem, objetivo de nossa aula hoje: conhecer os conceitos relacionados à alimentação escolar. Iremos compreender o direito social garantido na Constituição Federal. Iremos analisar a importância da educação alimentar e nutricional como forma de promoção da alimentação adequada e saudável. Então, todo ser humano ele tem necessidade básica de se alimentar. Isso é primordial. No entanto, tornou-se comum a má nutrição, o que envolve tanto o sobrepeso e a obesidade quanto a desnutrição. Então, isso em outros módulos nós já vimos uma série de conceitos, uma série de explicação das professoras sobre isso. Então, hoje, iniciando esse módulo, nós vamos trabalhar Educação Alimentar e Nutricional, que foca justamente nisso. Então, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe a alimentação como um direito fundamental ao lado de outros direitos como saúde, educação, moradia, cultura, transporte, informação e comunicação. Então, sabemos que são direitos adquiridos e sabemos que os direitos sociais, eles são indissociáveis, ou seja, eles não se separam, né? E não podem deixar de acontecer em detrimento de outro. Então, todos os direitos têm que ser garantidos e todos eles têm que ser cumpridos da forma correta. Lá no artigo 6º, ele fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Também a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, que é uma redação dada pela Emenda Constitucional 64 de 2010, certo? Então, voltando para o caso da alimentação escolar, nós vimos que na resolução do PNAE, ele também aborda esse contexto de direito. Então, o PNAE, o que ele faz? Ele é um programa que oferta alimentação e, como tal, nós temos que cumpri-lo. Então, nas escolas, nós temos essa obrigação de ofertar a alimentação. Mas é só alimentação, de qualquer forma? Não. Tem todo um critério para que essa alimentação ela seja ofertada, né? Então, no caso da alimentação escolar, exige-se de nós, os trabalhadores em educação e vocês, os técnicos principalmente, uma constante defesa da alimentação saudável dentro do contexto escolar. Por quê? Porque não é simplesmente ofertar alimentação. Ah, vamos fazer um lanche, vamos fazer uma preparação e ofertar para os alunos. Não. Se vocês observarem na resolução que rege todos esses critérios do FNDE, o que acontece? Ele fala que tem que ter uns quantitativos de quilocalorias por faixa etária de idade, tem os micronutrientes essenciais que têm que ser ofertados nessa alimentação. Portanto, existem critérios que têm que ser seguidos para que seja de fato essa alimentação saudável. Olha aqui, o direito à alimentação. Aqui nós vamos ver o seguinte: um estudante ele recebe todos os dias na escola apenas um tipo de alimento.
Aí se questiona aqui, esse direito à alimentação, ele está assegurado? O que você acha, professora? Bom, a gente viu que não é bem assim, né? A gente viu que para realmente contemplar a alimentação saudável, a gente tem que ter a diversidade dessa alimentação. A gente viu que se todos os dias a gente se alimentar de um mesmo alimento, com certeza no final a gente vai ter, né, a deficiência de certos tipos de nutrientes e vitaminas. Então, por isso que a escola não deve fornecer todos os dias a mesma alimentação, como por exemplo um suco e um biscoito, que é algo mais fácil de fazer. Então, se todos os dias a escola oferecer isso, professora, com certeza no final, se a gente fazer uma avaliação desses alunos, eles vão apresentar com certeza carências de vitaminas e minerais. Vocês viram? Então, que não é simplesmente ofertar. Quando fala aqui um tipo de alimento, ou seja, não é só isso que você tem que ofertar todo dia, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma variedade, você tem que ter uma quantidade, não é, professora? Isso, e a gente viu, né, em outras aulas, lembrem aí das aulas da professora Sabrina, que ela contemplou a questão da quantidade, qualidade, as leis, né? né? Então, as leis da alimentação, ela tem que realmente estar presente no dia a dia. Ok. Então, esse direito, ele está relacionado a uma alimentação de qualidade, olha aqui, a qualidade em quantidade suficiente e de modo permanente. Então, qualidade, quantidade suficiente de modo permanente, ou seja, todos os dias. Então, o aluno, quando ele sai de casa para ir para a escola, por mais que não tenha se alimentado, ele tem a certeza que ele vai chegar na escola e ele vai encontrar uma alimentação. É por isso que a gente sempre cobra aqui, sempre questiona, sempre pontua a participação efetiva de vocês, o compromisso em todos os procedimentos operacionais que você faz no preparo da alimentação, não é, professora? Aquela questão de preparar com amor, porque isso tudo influencia no produto final, não é? A questão da alimentação de qualidade, colorida, não é? Para que o aluno venha aceitar, não é simplesmente fazer por fazer, não é? Fazer para eles como se você estivesse fazendo em casa, isso é muito interessante. Então, em quantidade, qualidade e de forma permanente, ou seja, todos os dias. Então, o direito à alimentação saudável, ele significa o quê? Que todo ser humano, ele deve receber alimentos de vários tipos e em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais diárias para a manutenção da saúde e do bem-estar. Quando eu falo aqui da resolução, é justamente isso. A resolução que rege a alimentação escolar, ela preconiza justamente isso. Então, a quantidade necessária para determinada faixa etária, justamente de forma a ofertar os nutrientes essenciais, os nutrientes que aquele aluno precisa no período em que ele se encontrar na sala de aula. Vocês podem estar perguntando assim, poxa, mas tanta coisa, tanta responsabilidade, eu não sei como é que é na casa dele, professor, ele deve comer de forma errada. Digo sim, na casa dele é uma outra questão, nós estamos falando da alimentação escolar. Quem sabe, de repente, você técnico, através de algum tipo de ação de educação alimentar e nutricional, pode também estar envolvendo a família, não é, professora? Isso mesmo, a gente viu em outras aulas, né, a importância da gente envolver não só a família, assim como outros profissionais que trabalham dentro da escola, como os professores, né? Então, se a gente começar a envolver a família, com certeza isso será muito mais, né, terá um retorno muito maior, porque assim a criança faz o certo em casa e também na escola. Na escola. E é interessante envolver a comunidade, por quê? Porque o trabalho flui. Não é? A participação de todos, o trabalho flui e você vê realmente o resultado. Lembrando que a escola é o melhor local de aprendizado. Então, você passa para os alunos, você ensina e aí eles multiplicam. Então, vamos lá. Então, sabendo que é um dever do Estado respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada
a alimentação adequada. E na escola, então, não pode ser diferente. Por isso que existem os órgãos fiscalizadores, os órgãos de controle social. Vocês lembram naquele módulo de gestão escolar que tem os órgãos? Então, eles fiscalizam para quê? Para verificar se realmente a alimentação está sendo preparada da forma que tem que ser, se está ofertando uma alimentação para as crianças, conforme preconiza a resolução, para atender as necessidades desses alunos nesse período de aula. Então, agora nós vamos fazer uma seguinte reflexão. Um questionamento. Olha, em uma escola rural do interior do Brasil, só está sendo servida na alimentação para os alunos farinha de mandioca. Então, se está sendo servida em uma escola, uma determinada escola, somente farinha de mandioca, você acha que esse tipo de alimentação ele está correto para esse aluno? Você acha que essa alimentação ela oferece todos os nutrientes necessários que ele precisa? Você acha que ela é uma alimentação em quantidade, qualidade, variedade, de forma a atender a necessidade dele? O que você acha? Professora, dê a sua opinião. Então, como a gente comentou, né? Você acha que todos os nutrientes e vitaminas vão estar contidos nessa farinha? Né? Então fica essa questão, na hora da gente realmente preparar a alimentação, por mais que seja um dia difícil, você esteja sozinho, né? A sua ajudante faltou, então lembre sempre disso, que você é o responsável por estar fornecendo uma alimentação adequada a esses alunos. Então se para você isso não fizer diferença, então realmente vai ficar complicado, né, professora? Porque o maior aliado que o aluno tem dentro da escola são vocês, né? Porque vocês são responsáveis pela questão da alimentação escolar. Então, se vocês estiverem preocupados com essa questão, não, hoje eu vou oferecer um prato bem colorido, porque eu aprendi que realmente, quanto mais colorido o prato, mais nutriente eu estou fornecendo a esses alunos. Isso. Nós sabemos que quanto à oferta da farinha, ela é realmente cultural. Não estamos dizendo que você ofertar farinha é errado. Não, o que nós queremos colocar é que somente esse tipo de alimento. Obviamente que também se pede na resolução que você respeite os hábitos alimentares de cada região. E um deles é você verificar o que se come naquela região. O nutricionista verificar e você que sabe bem, conhece mais os alunos, também pode sugestionar aquilo que eu sempre falei. Questão de cardápios para o nutricionista, para quem sabe ele possa inserir esses cardápios. O que a gente fala é você simplesmente ofertar um único alimento. Então, não é correto. Agora sim, você coloca uma alimentação variada e que contemple uma farinha que é um alimento que é de cultura regional, não tem problema nenhum, certo? Então, o que a gente avalia que é simplesmente aquela oferta contínua só daquele alimento. Lembra sempre, a alimentação equilibrada, a alimentação rica em nutrientes é aquela alimentação colorida. Então, aqui nós já falamos que realmente eles questionam se você acha que o direito à alimentação saudável desses alunos ele está sendo respeitado. Obviamente que não. Na resolução pede, como eu falei anteriormente, que se respeite os hábitos alimentares culturais. Então, quando se respeita, obviamente você vai fazer uma adequação, você vai ver o que se mais come, o que eles gostam mais naquela região, para você realmente estar sugestionando, ou quem sabe o nutricionista inserir naquela bateria de cardápios daquela região alimentos da localidade. Então, professora, o que você acha com relação a essa questão desses direitos, né, de serem adquiridos, se realmente pode-se fluir através dessas sugestões dos nossos futuros técnicos? Isso mesmo. O que é interessante é que vocês estão conhecendo, né, as leis. Então, não é simplesmente o fato da gente chegar e falar, ah, não, as professoras estão falando que tem que ser assim. Não é que tem que ser assim, é realmente porque isso está contemplado nas leis e a gente tem que fazer isso valer realmente. Então, por isso que é interessante eles conhecerem, né, professora? Porque como eles são os responsáveis, os grandes responsáveis por essa alimentação, como a gente já falou em aulas anteriores, vocês têm que realmente ficar muito
muito esperta em relação a isso, porque como a gente viu, a questão das doenças que podem ser transmitidas, né, por alimentação, e quem será o grande responsável? Não apenas a escola, mas você que preparou essa alimentação. Então você tem que estar respaldado disso para que você não corra, né, o risco de sofrer nenhum processo ou coisa assim parecida. Então é por isso que é interessante e a gente saber que realmente isso é um direito de todos, que todas as pessoas têm um direito à alimentação e não é diferente na escola, né? Mas cada um tem uma lei e a da escola é o que a gente está aprendendo aqui, né, dentro dessa disciplina que vem falando sobre as leis da alimentação escolar. Então, para que vocês possam ter mais informações, vocês já repararam que eu sempre falo na resolução. E a resolução, ela está disponível no site, né? Tem até sugestões nas referências, as quais vocês podem estar verificando, pesquisando, ver ela na íntegra. Tem desde os princípios, quem são as pessoas que são beneficiadas, quem são os participantes, tem a questão do controle de qualidade, tem educação alimentar e nutricional, né? O que pode ser feito, tipos de alimentos podem ou não ser inseridos na alimentação escolar. Por isso que a gente sempre fala alimentos naturais, para quê? Para que se ofereça uma alimentação saudável, porque de repente se nós formos abrir um leque para todos os alimentos, aí cai por terra, não é, professora? Tudo que nós falamos aqui de educação alimentar e nutricional, de cardápios saudáveis, alimentação saudável, né? Então o objetivo é outro. Se vocês quiserem verificar direitinho na íntegra, visitem o site que tem muitas informações, tem sugestões, tem cartilhas, uma série de informações que vão ajudar bastante. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Não, é isso mesmo. Vocês só tem que aproveitar, né, todas esses tipos de material que tem que contribui, né, para enriquecer o conhecimento de vocês. E devido ao tempo a gente não consegue realmente explanar tudo que a gente gostaria. Então é por isso que a gente deixa a dica lá das referências bibliográficas para que vocês possam estar acessando e contemplando, né, vamos completar o que a gente ensina aqui em sala de aula. Então, vale a pena visitar e aprender um pouquinho mais. É como nós falamos aqui, é para auxiliar vocês, quem sabe até a desenvolverem, quem estiver interessado, algum tipo de trabalho. Como a gente sempre fala, vocês podem envolver a família. Qual o melhor momento para envolver a família? Para você pegar aquelas famílias. Ou no ato de matrícula nem tanto, mas uma reunião de pais que você possa fazer algum tipo de reunião, falar com o seu gestor, enfim, montar uma estratégia aí, um plano de ação para que você possa desenvolver algum tipo. Esses materiais com certeza vão auxiliar vocês. Então vamos lá. Então, a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação para os alunos, ele passa o quê? Pelo acesso aos alimentos adequados, de qualidade, olha aqui, e na quantidade certa. Passa também pelo direito à informação sobre esses temas, é onde nós entramos, educação alimentar e nutricional. O que é isso? Nós vamos ver o conceito para frente. Então, não é simplesmente ofertar essa questão da alimentação, eu já servi os meninos e pronto. Não, você como tem um contato direto com ele, você pode também estar passando informações para eles. Igual um exemplo clássico, o pai quer proibir um filho, professor, ele quer fazer alguma coisa errada e o pai simplesmente só diz, menino, não faz isso. Ele simplesmente proíbe, mas não diz o porquê que proíbe, não é? Então, você não pode simplesmente só ofertar o alimento por ofertar, não. Ofertar, que às vezes o aluno não aceita, mas falar o porquê que você está ofertando isso, para que serve, isso é interessante. Então, o acesso à informação, não só os alunos, como você como técnico na tua comunidade, você pode também estar envolvendo os funcionários, que isso é interessante. Muito interessante e ajuda também durante as aulas, você pode estar se envolvendo, né, com alguns, verifica qual é o tema da aula, de algumas disciplinas e você pode estar contribuindo aí com o que você aprendeu em nossas aulas. Você conversar com o professor, de repente o professor te cede um tempozinho, você pode fazer algum tipo de atividade. Por simples que seja, gente, o acesso à informação, ele é muito importante e muda o conceito, a vida das pessoas. Vocês vão ver que eles vão ser multiplicadores dessas informações. Vamos lá. Então, nós estamos falando do direito à informação integrado, ao direito à alimentação. Dizer que os alunos também têm direito a essa alimentação em quantidade, qualidade, variedade e diariamente, né?
Então, o acesso à informação, ele proporciona as escolhas de forma autônoma e cuidadosa, ok? Então, desde a implementação do programa Bolsa Família, os beneficiários, eles têm tido acesso a mais alimentos. Entretanto, isso aí não significa que sejam somente os alimentos saudáveis, né? Então, as frutas, as hortaliças, carnes, elas são itens caros da alimentação que não são prioritários para as famílias de baixa renda. Então, se já tem essa dificuldade, nós sabemos que existem famílias que têm muita dificuldade e não pode ofertar toda a alimentação que realmente deveria ser ofertada. Então, na escola, a escola vem fazer esse papel durante aquele período que o aluno estiver lá para aprender, para se socializar, para brincar e fazer as suas atividades, não é isso, professora? Isso, e que é importante também falar, professora, como a senhora falou, apresentar os pratos, né? Apresentar qual é aquela fruta, porque assim, pra gente pode ser comum uma maçã. Mas para essas pessoas de baixa renda, às vezes ela nunca, né, viu uma maçã ou nunca comeu uma maçã. Então, às vezes a escola tá oferecendo uma maçã, uma laranja e ela não quer porque ela não conhece aquele alimento. Então é interessante você todos os dias apresentar qual é o prato que você está servindo. Isso. Às vezes ele não aceita, não é porque não gosta, né? É porque não conhece. Não tem acesso em casa, é difícil. Então é interessante você tentar, prova só um pouquinho, quem sabe aí ele vai aderindo e comece a ter essa aceitação, né? Então às vezes não é porque a criança não gosta, é porque realmente ela não tem esse acesso e é complicado, né? Então, a informação sobre alimentação saudável, ela é determinante nas compras de alimentos para o consumo familiar. Então, aqui tem o questionamento, você sabe o que é educação alimentar e nutricional? A gente fala tanto alimentação saudável, papapá, não é só ofertar alimentação saudável. Dentro dessa oferta da alimentação, existem ações, então ações de educação alimentar e nutricional. Então, você saberia responder o que seria isso? Então, vamos lá. Olha, educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional, olha só, ela é um campo de conhecimento e prática contínua e permanente. Veja bem, prática contínua, permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de práticas alimentares saudáveis. Então, é uma ação que você vai desenvolver através de informações. Então, educação alimentar e nutricional vai ser igual a você ensinar como escolher alimentos saudáveis de forma à promoção da saúde, entendeu? Então, através da educação alimentar e nutricional, se pode desenvolver diversas ações com diversos públicos para que assim, então, você possa começar a inserir essa questão da alimentação saudável, as escolhas, que a pessoa possa escolher um alimento, saber que aquele alimento de fato é saudável, não é, professora? É isso mesmo, e a gente já viu um pouquinho, né, em outras aulas, uma introdução do que vem a ser essa educação nutricional. A gente viu que dá para fazer de várias formas, né, só depende da criatividade de cada um, que ela acontece da forma mais dinâmica possível, para que assim você possa realmente conscientizar essas crianças, esses adolescentes, sobre a importância da alimentação saudável. Então, ela é muito legal ser praticada dentro da escola. É isso mesmo. Então, a prática da educação alimentar e nutricional, ela deve fazer uso, olha só, de abordagens e recursos educacionais, problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos, veja bem, a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases. É aquilo que eu falei, os grupos, as fases do curso de vida, as etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Então, através das ações de educação alimentar e nutricional, você vai desenvolver atividades e levar informação àquele determinado grupo que você escolheu, né,
para você focar, não sair, não ser muito abrangente, porque na escola existe um universo como é que eu posso falar, de informações, de grupos, aos quais você pode primeiro estar sondando, você pode estar fazendo um banco de dados de informações para você aí então começar a desenvolver essa ação de educação alimentar e nutricional, né, professora? Isso, e sempre lembrando que ela deve ser adequada conforme a faixa etária. Isso. Né? A gente não pode confundir essa questão. Com as crianças a gente tem que ter um tipo de didática e com os adolescentes um outro tipo, então não pode confundir. Então, são ações que vocês vão desenvolver dentro de uma escola. Professora, como é que é esse tipo de ação? Bem, você oferta o cardápio, né? A tua escola de ensino fundamental, um exemplo. Aí você verifica que na tua escola existe um grupo de crianças que tem algum tipo de problema. Um exemplo, obesidade. Ah, então existe um grupo com obesidade, então vou trabalhar a obesidade. Então você vai ver a faixa etária daquelas crianças, você vai ver aquele grupo e através dessa informação você vai começar a montar teu plano de ação. Aí você vai desenvolver educação alimentar e nutricional através de quê? Se forem crianças, como a professora Caroline falou, tem que ser de uma forma mais lúdica, os pequenininhos, né? Se for os de educação, ensino fundamental, já são outro tipo de atividade, você pode passar vídeos, fazer cartazes, levando informação sobre esse tema, obesidade, problemas que pode trazer para a pessoa, mas tudo de uma forma assim, de uma forma carinhosa, de uma forma que não afete, que a criança não se sinta ofendida, né? De forma lúdica, dependendo do público, e aí desenvolver ações, informações sobre alimentação saudável, o que é alimentação saudável, né? Para que serve, qual o objetivo, a questão dos alimentos industrializados, prejuízos que podem trazer à saúde ao longo do tempo, né? Se consumido por muito tempo, certo? Então, conceito de educação alimentar e nutricional. Então, olha só, uma pessoa que é o sujeito da ação de educação alimentar e nutricional, ela deve ser capaz de fazer escolhas alimentares por ele mesmo, de forma que seus hábitos alimentares se transformem e sejam saudáveis. É aquilo que eu falei, o acesso à informação é muito importante. Às vezes as pessoas compram certos tipos de alimentos industrializados, mas nem passa pela cabeça que aquilo pode ser, fazer mal para a saúde dele. Então, às vezes, com determinadas informações, eles se iludem com aquelas informações e dizem, não, isso aqui é saudável. E não é bem assim, a gente sabe, né? Então, através da informação, é um ponto muito importante para que de repente ele possa fazer as escolhas saudáveis. Ser capaz de lidar com propagandas publicitárias nos meios de comunicação, como nós vimos nos módulos, nas aulas anteriores, não é, professora? A mídia, as propagandas influenciam de forma imensa nessa questão da escolha da alimentação, né? E principalmente o público infantil, né? Tem que tomar muito cuidado, gente, porque, como a professora falou, a televisão, né? O que passa na televisão, o que a gente tem a acreditar? Que tudo que passa na televisão são informações verdadeiras. Então, se passa uma propaganda de um presunto falando que ele é bom para a saúde, então o que a criança vai querer? Comer presunto todos os dias. E a gente sabe que isso não é saudável. O presunto é um tipo de alimento que não deve ser consumido, né, todos os dias, diariamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, por isso que a gente pede para falar o porquê, né, da gente não disponibilizar certos alimentos para essas crianças. Isso. A gente tem que falar, não é que ela não possa comer, ela só não pode comer todos os dias, porque é um alimento que realmente não vai fazer bem para ela, se ela comer todos os dias. Nós verificamos nas escolas, professora, que os alunos falam assim, ah, tia, professora, mas me diga, por que não pode ser ofertada uma batata frita com refrigerante, né? Eles não têm o conhecimento, esse conhecimento, porque já é cultura, já vem da família, do meio em que ele está. Então, ele chega ali na escola, ele acha que é assim também, que a batata frita é um sanduba com refrigerante, é um milkshake, essas coisas todas. Então, você explica o porquê. Ah, porque ele tem muito açúcar, ou porque tem muita
gordura, que só é o passar do tempo pode dar problema no coração, enfim, uma infinidade de coisas, de informações verdadeiras você repassa. Então, quando você fala isso para eles, eles ficam, parece assim que cria um impacto, professora. Isso. É isso? É, professora? Não pode? Se é, não é assim. Aqui na escola você tem que se alimentar para facilitar seu aprendizado, você tem que ficar rico em nutrientes, você tem que ter umas abordagens assim que envolva ele, que sensibilize o aluno para que de fato ele possa compreender e depois ele multiplica, com certeza, né? Isso. Então vamos lá. Ser capaz de orientar outras pessoas, inclusive os estudantes. Olha aqui, nós já falamos desse ponto. Então, orientar. Você que tem esse diálogo, esse contato todo dia, você pode estar orientando o aluno da forma mais simples. Às vezes você já até orientou e nem percebeu em função daquela agitação no momento de porcionar o alimento, né? E se ele questionar, você responda, né? Então, ser capaz de coibir o desperdício, olha, de produzir alimentos respeitando o meio ambiente e promover a sustentabilidade ambiental dentro da escola. A questão do desperdício, nós já falamos aqui, né? Você no momento de porcionar, às vezes porciona uma quantidade bem maior do que o aluno necessita. Então é melhor você porcionar, vai devagar, porciona no momento em que ele veio, porciona um pouquinho, aí você fala, olha, se você quiser você pode repetir, porque a alimentação é para ele, né? E não você colocar aquele monte, aquele prato enorme, aquela montanha, pensando que de repente ele vai comer tudo e justamente vou colocar logo para ele não voltar aqui, né? E às vezes estrague aquilo que sobrou, faltou para um outro aluno, né, professora? Isso mesmo. E sempre lembrando da questão da quantidade que também é específica para cada público, né? Então, às vezes você serve todos os pratos com a mesma quantidade, mas lembrando que às vezes não, isso que acontece. Geralmente quem se alimenta primeiro são os menores, né? Então, eles não vão comer uma quantidade que você vai porcionar também para um adolescente. Então, tem que ter esse cuidado, né, para facilitar o trabalho, né? Tem que realizar o trabalho de forma correta. Tá certo. Então, vamos lá. Lembrando que também nesse item aqui, nós temos a questão dos agrotóxicos, temos a questão das sementes transgênicas, que são aquelas geneticamente modificadas e que a gente não sabe aquela questão do efeito no nosso organismo durante o consumo, né? Por um tempo. Então, a questão ambiental sobre esse ponto, né? Sem prejudicar o meio ambiente. Então, ser capaz de valorizar hábitos culturais, regionais e a sazonalidade, aquela questão que nós falamos anteriormente, os cardápios selecionados conforme a aceitação dos alunos. A gente passa bem por muitas escolas e verifica que os alunos não gostam. Sim, se os alunos não gostam desse cardápio, por que vocês selecionam os cardápios? Nós sugerimos que vocês técnicos participem dessa seleção de cardápios. Vocês que têm esse contato direto com os alunos, vocês sabem o que eles mais gostam e o que não gostam, né? E até, quem sabe, sugerir novos cardápios, como eu sempre falei, para que possam ser adequados e até inseridos nessas escolhas diárias dos alunos, certo? Ser capaz de usar de forma adequada os alimentos, principalmente, olha aqui, gente, óleo, açúcar e sal. Então, nós percebemos que esses 3 alimentos aí nas escolas são os que são consumidos em primeiro lugar. Então, dosem essa quantidade de óleo, né? Os cardápios devem ser ou refogados, nada de fritura, né? O açúcar, às vezes no suco, ele é muito doce. Então, o açúcar ele serve para quebrar aquele ácido da fruta, né? E o sal, tomar cuidado com essa quantidade de sal que você coloca no alimento. Então, tudo dosado. Para isso existe aquela ficha técnica onde vem as quantidades de alimentos que é para ser servida justamente para isso. Se você às vezes coloca o alimento muito doce, obviamente o paladar dele vai ficar incorporado nessa questão do doce. Entendeu? E não é correto, né? A alimentação saudável não vai ser só você ofertar legumes, verduras e frutas e esses 3 tipos de alimentos aqui que nós mencionamos serem utilizados assim à vontade. Não é, tem que ser dosado, né? Porque esses aqui consumidos ao longo do tempo, vocês viram com as professoras que podem trazer prejuízos à saúde. Então, de que forma isso aqui acontece? Em primeiro lugar, de que forma
essa questão desse respeito acontece? Em primeiro lugar, respeitando-se a cultura e a fase da vida em que esta pessoa se encontra. Então, a questão do respeito à cultura alimentar, os hábitos alimentares regionais, o que as crianças aceitam, o que elas não gostam. Se vocês têm um cardápio novo, selecionaram um cardápio novo, nossa, mas esse cardápio está tendo muito desperdício, né? Então, de repente, vai com o nutricionista, conversa, nós temos esse cardápio aqui, o que você acha? Só que tem esse tipo de alimento aqui que ele não tem ali na resolução, que não pode ser inserido. Aí, através de uma conversa, tudo se resolve, né, professora? Isso, o importante é você dar essa atenção, né, e não deixar, como a senhora falou no início da aula, o seu trabalho é preparar a alimentação. Você preparou e pronto, você fez sua parte. Não, não é bem assim, tá? Você tem que se preocupar realmente com todos esses detalhes que a gente vem falando para vocês. E se realmente você repara que, vamos supor, um baião de 2 é um prato que as crianças realmente não gostam, então não tem por que continuar, né? Claro, você tem que tentar algumas vezes. Se você viu que realmente é um prato que não tem saída, então não tem por que continuar, né, por um ano nesse prato. É isso mesmo. Então vamos lá. O que a gente aborda aqui é o seguinte, é que nada deve ser imposto, mas sim conversado, tendo que, aquilo que eu falei anteriormente, um diálogo como princípio para expor o quê? Os motivos e as consequências de manter hábitos alimentares que sejam prejudiciais à saúde. Então, aí eu questiono, na tua escola, quais os hábitos dos estudantes da sua escola? Quais podem ser considerados saudáveis? Você acha que na sua escola os cardápios que vocês selecionaram, eles são saudáveis? Ou não são saudáveis? Eles contemplam frutas, verduras, legumes, eles têm a quantidade, têm uma qualidade, têm uma variedade, têm essa periodicidade? Então, sem contar que agora nós temos também muitas escolas em tempo integral, né? Então, aquelas escolas em que o aluno, ele estuda num período e no contraturno ele desenvolve atividades e neste período, obviamente, são ofertadas refeições, lanches, dependendo da realidade de cada escola. Então, como que os funcionários, eles trabalham o dia todo nessas escolas, eles podem ajudar os estudantes a adquirir hábitos saudáveis e fica até mais fácil esse contato, não é? Porque é um tempo maior. Nós sabemos que também é muito corrido, porque às vezes falta a questão de pessoas para desenvolver essas atividades. E atividades de cozinha, de produção de alimentação, não é fácil. Mas se vocês forem olhar para o outro lado, vocês estão em contato maior com os alunos e também o acesso à informação fica bem um tempo maior, não é, professora? Isso mesmo. E uma forma de trazer esses alunos, né, que participam do tempo integral, uma forma é convidar eles para ser seus monitores, né? Vocês podem estar passando as palestras para eles e eles podem estar passando para os amigos. Então é uma forma de aproveitar esse aluno, chamar eles para ser os monitores de vocês. Mas claro, vocês têm que dar, né, um treinamento, tem que treinar essas pessoas. Mas é uma forma legal, pelo menos eles aprendem com os colegas também. Aprendem com os colegas e quem sabe você conversar com o responsável, o coordenador também do programa. Para quê? Para que seja inserido algum tipo de atividade, tipo assim, trabalhar com a horta, não é? Com a horta você trabalha de uma forma abrangente, você trabalha inúmeras disciplinas. As hortas suspensas, que agora tem uma infinidade de tipos de horta. É uma forma de você trabalhar educação alimentar e nutricional, né? A educação alimentar e nutricional, ela é dirigida, olha só, a indivíduos, grupos e comunidades. Então, um dos objetivos dessa ação consiste, olha aqui, na promoção da alimentação adequada e saudável com qualidade, inclusive nutricional, né? Então, são atividades que você pode desenvolver levando informação sobre alimentação saudável, com qualidade, com valor nutricional. Então, alimentação saudável. Então, podemos dizer que as ações de educação alimentar e nutricional, elas são, portanto, a garantia do direito de cada cidadão a uma alimentação de qualidade, a uma alimentação saudável e, obviamente, sustentável. Então, quando realizada com crianças das séries iniciais, essas ações
tornam-se ainda mais importantes, olha, uma vez que é na infância que acontece a formação dos hábitos alimentares de uma pessoa. E com essas crianças em séries iniciais, você vai ter um grande aliado que, com certeza que vocês falarem, elas vão multiplicar para os colegas, para a própria professora em sala de aula e em casa com certeza também. Então, aqui nós vamos compreender alguns princípios segundo o marco de referência da educação alimentar e nutricional para as políticas públicas que, a serem observadas na realização das ações de educação alimentar e nutricional, né, além daquelas que já foram sugeridas aqui. Então, a primeira, sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então, na escola pode-se trabalhar ações de educação alimentar e nutricional de forma contínua, né? Meio ambiente não pode ser deixado em segundo plano e as ações de educação alimentar e nutricional nas escolas exigem dos gestores medidas e recursos, ou seja, um apoio total. A abordagem do sistema alimentar na sua integridade. Então, qual sistema de produção agrícola por exemplo, pode estar sendo aplicado nessa produção, né? Uma preocupação na produção agrícola tem sido o uso indiscriminado de agrotóxicos e transgênicos, como nós falamos. Então, aqui existe um sistema todo de produção. Primeiro vem a produção do alimento, depois nós temos a questão do abastecimento e a distribuição. Por último, somos nós os consumidores. E sabemos que quando se trata disso aqui, no final existe aquela sobra, aqueles alimentos que estragam, é onde se tem um desperdício, sem contar que eles poderiam ser ou doados a entidades ou até mesmo vendidos a custos mais baixos, não é? Então, a valorização da cultura alimentar local, respeitando a diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade do saber de diversas naturezas, né? Sabendo que a cultura alimentar vem sendo respeitada do ponto de vista da alimentação. Então, nas aldeias indígenas, nós temos aquela cultura que os alimentos são determinados tipos de alimentos e algumas são oferecidos aqueles alimentos em que não são servidos em pratos. Se isso está errado, não está, aquilo é cultural, né? A valorização da culinária enquanto política emancipatória. Então, cada região do país ele tem um conjunto de alimentos que o identifica, né? Na região norte nós temos a questão de uma série de alimentos aos quais ficam bem classificados, ficam bem especificados. Olha, no nordeste brasileiro é comum encontrar abóbora, cará, inhame e banana, né? No norte já tem a tapioca, né, de mandioca, que são chamados de beiju, que substitui pão francês. Então, nas escolas em tempo integral, onde os estudantes vão fazer no mínimo 3 refeições, o almoço será diferente em cada região brasileira, né? E terá aquela escolha daquele alimento, da questão regional daquele local. A promoção do autocuidado e da autonomia, capacidade que cada pessoa tem de cuidar de si própria, tá? Escolher os seus alimentos. Então, o conhecimento e aprendizagem sobre os alimentos saudáveis devem gerar independência na hora de escolher esses alimentos. É o que nós já falamos aqui. A educação enquanto processo permanente, gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos, né? A diversidade dos cenários de prática da educação alimentar e nutricional. Então, não é só na escola que a gente pode fazer educação alimentar e nutricional. Você pode fazer na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa. A intersetorialidade nas mais diversas áreas, né, como a saúde, a agricultura, esses setores podem estar integrados e essas ações podem ser também executadas nesses setores. E planejamento e avaliação e monitoramento das ações. Então, antes de qualquer ação, é primordial que exista um diagnóstico da situação a ser enfrentada, ou seja, um planejamento das ações, tá? Então, o monitoramento, que é periódico, aponta-se
o rumo se está alinhado com o planejamento e as avaliações que possuem vários objetivos são primordiais para que saibamos quais foram os resultados gerados após as ações adotadas. Então, assim, vocês viram que fazer educação alimentar e nutricional não é fácil. Você tem que ter força de vontade, é um trabalho de formiguinha, não é, professora? Isso, é um trabalho de persistência, essa é a verdade, porque ninguém realiza uma educação nutricional de um dia para o outro. Então é o que a gente vem pedindo, né? Com o tempo, demora, não é um dia, não são 2 dias, nem um mês, é um tempo prolongado, mas que no final você vê resultados sim. Com certeza, é o que a professora falou, persistência. Então, vocês estão persistindo ao longo do tempo nessa execução das preparações. Podem persistir também agora com essa questão das ações de educação alimentar e nutricional. Vejam o público, escolha que tipo de ação e comece a desenvolver. Depois você vai ter que fazer esse monitoramento para ver se realmente, para ver a questão do resultado dessas ações de educação alimentar e nutricional, certo? Bem, a nossa aula hoje fica por aqui. Já já nós retornaremos para a correção das atividades. Aguardamos vocês, ok? Então, voltamos agora com a nossa correção das nossas atividades. Então, vamos lá. Questão número 1. Que direito fundamental a Constituição de 1988 trouxe ao lado de outros direitos como saúde, educação, moradia, cultura, transporte, direito à informação e comunicação? Aí nós temos a questão A. O esporte como direito fundamental. A B, alimentação somente para algumas pessoas como direito fundamental. A letra C, alimentação somente para séries iniciais como um direito fundamental. A letra D, alimentação como um direito fundamental. E a letra E, nenhuma das alternativas. Então, a sugestão que nós temos possivelmente correta seria a letra D, a alimentação como um direito fundamental. E por ser direito fundamental, nós temos que garantir esse direito. Então, com relação aos técnicos, garantir esse direito é como? É você se comprometer em ofertar esses alimentos, você se preocupar desde o recebimento, do armazenamento, do pré-preparo, do preparo e do porcionamento desse alimento para o aluno, não é? Então, isso é uma garantia. Lembrando que não é só ofertar, eu servi para o aluno, ele comeu, se satisfez. Não é bem assim. Lembrando que tem que ter qualidade, quantidade, de forma permanente. Então, ele vai para a aula sabendo que ele vai ter um lanche ou que ele vai ter uma preparação mais reforçada. Não é, professora? Mesmo. E como a gente viu, isso é lei, né? E a gente viu que a gente tem, essas crianças têm o direito de receber a alimentação da escola. Observem que se existe por algum motivo ou outro, algum problema que atrapalhe essa questão da execução, seja do preparo do alimento, se você adoeceu ou aconteceu algum problema, obviamente esses alunos são liberados mais cedo. Se eles são liberados mais cedo, o que acontece? Não houve essa produção, você não vai ofertar o alimento e também aquele aluno ele é prejudicado na questão dos conteúdos que eram para ser ministrados durante aquela manhã, aquela tarde ou aquele período. Enfim, vamos à questão número 2. Os direitos sociais, eles são indissociáveis, ou seja, eles não se separam, né? Eles não podem deixar de acontecer em detrimento de outro. Então, a alimentação escolar, ela exige que nós, trabalhadores em educação, 2 pontos, tenhamos uma constante oferta de qualquer tipo de alimentação dentro das escolas. Letra B, a oferta de alimentação sem se preocupar com a qualidade e quantidade a ser oferecida. Temos a C, uma constante defesa de uma alimentação saudável dentro das escolas, essa é a possível correta. E a letra D, a oferta da alimentação sem se preocupar com a cultura alimentar.
E a letra E, nenhuma das alternativas. Nós sabemos que nós temos que ter essa oferta da alimentação pautada no que preconiza a resolução. Temos que respeitar a questão da cultura alimentar, dos hábitos alimentares, a sazonalidade, a questão da idade e até agora também as crianças que têm problemas, aquelas que têm problemas de necessidades alimentares especiais. Então, ficar focada, voltada para aquelas crianças que possivelmente na sua escola tenham algum tipo de problema, para justamente ela não ficar isolada, não é, professora, sem se ofertar algum tipo de alimento, algum tipo de preparação para ela. Então, ela está inserida dentro daquele contexto, porém, tem algumas ressalvas no que tange a oferta da alimentação, não é? Por todos, então é igual a essa oferta. Porém, nós temos que verificar com cuidado especial esses casos. Então, o gestor, ele vai ter conhecimento ou vai entrar em contato com os pais para que os pais passem informações referentes àquela questão especial do filho, aquela questão alimentar especial, para que a escola tenha conhecimento e a escola possa trabalhar de alguma forma dentro da realidade dela, né, para desenvolver esses cardápios que serão oferecidos a essas crianças, correto? Vamos à terceira. Bem, com relação ao direito à alimentação saudável, significa, vamos lá, a letra A. Todo ser humano, ele deve receber alimentos de alguns tipos, em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais diárias para a manutenção da saúde e do seu bem-estar, certo? Aí, com relação a isso, nós temos a letra B, todo ser humano deve receber alimentos de vários tipos e em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais diárias para a manutenção da saúde e do bem-estar. Essa é a possível correta. Olha só, a letra A diz que todo ser humano deve receber alimentos de alguns tipos em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais para a manutenção e do bem-estar, certo? Temos a letra B e agora vamos à letra C. Todo ser humano deve receber alimentos de vários tipos em pouca quantidade para a manutenção da saúde e do bem-estar. Aqui na letra A ele fala de alguns, aqui receber alimentos, né? Aqui vários tipos e aqui pouca quantidade para manutenção da saúde e do bem-estar. A letra D, todo ser humano ele deve receber alimentos industrializados, pois são rápidos para o preparo e não causam prejuízos à saúde. Você acha isso? Ou se você acha que a letra E, nenhuma das alternativas. Então, a possível vai ser a B, que todo ser humano ele deve receber alimentos de vários tipos em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais diárias para a manutenção da saúde e do bem-estar. Lembrando aqui a colocação da alimentação colorida, a questão do porcionamento. Então, você escolher os cardápios que contemplem legumes, verduras e frutas, porcionando as três, variando entre preparações salgadas e doces, contemplem leite, então, baseado na cultura alimentar daquela localidade, não é, professora? Isso mesmo, então é nesse momento que a gente relembra e entra aí a questão das leis da nutrição, quantidade, qualidade, harmonia e adequação, né? Então a gente viu isso nas aulas da professora Sabrina, então essas leis, elas realmente devem ser contempladas no dia a dia e não apenas ficar no papel, né, professora? Isso. Então é através dessa diversidade que a gente consegue abordar todas essas leis. Então vamos à quarta questão. A educação alimentar e nutricional, ela é dirigida para, letra A, indivíduos e comunidades, B, grupos de crianças e comunidades, letra C,
Grupos de idosos e comunidades, a letra D. Indivíduos, grupos e comunidades. E a letra E, nenhuma. Então, vocês viram que a possível correta é a letra D. Então, indivíduos, grupos e comunidades, ou seja, então todas as pessoas, e que nós podemos fazer educação alimentar e nutricional, não é só na escola. Lógico que a gente aproveita para quê? Para unir o útil ao agradável. Então, a escola, ela é o local propício para essa socialização, para a troca de experiências, para o aprendizado, para que você possa comunicar, fazer um canal de comunicação entre toda a comunidade e aí então inserir essa educação alimentar e nutricional. Então os públicos, né, as crianças, né, em fases iniciais assim, é um público ótimo, você tem que ver, escolher qual é o tipo de ação, primeiro escolher o público para você ver qual é o problema também e depois você ver qual é o teu plano de ação, o que que você vai fazer dentro daquela escola para desenvolver aquele problema X, para dar uma orientação sobre alimentação saudável, que educação alimentar e nutricional já diz, educação alimentar e nutricional. Então, educação na alimentação, o que que é alimentação? E nutrição, o que que é nutrição, né? E de que forma escolher a alimentação? Lembrando que todo ser humano ele deve ter uma autonomia para a escolha dos seus alimentos, né? E, de preferência, escolhas saudáveis. Isso mesmo, e isso aí retorna o quê? Ao primeiro módulo, quando a gente iniciou o curso, né, sobre a história da alimentação, isso que mesmo. A gente via que a alimentação não é apenas o ato de comer. Né, a gente viu que ele envolve vários fatores, desde o cultural, a questão da troca, né, de experiência entre as pessoas, a convivência, a socialização. Então a gente viu que o termo alimentação, ela é muito complexa e não é apenas o ato de comer e acabou, né? A gente viu que vai muito além disso. É isso mesmo, que é a escolha, e a nutrição já é aquilo baseado nas tuas escolhas, né? Então, vamos tomar cuidado e verificar essa questão. Então, lembrando que você é muito responsável, muito mesmo, nessa escolha, nesse processo, porque você também deve fazer parte dessa escolha de cardápios, certo? Vamos à quinta questão. Um dos objetivos da ação de educação alimentar e nutricional é, letra A, consiste na promoção da alimentação, preocupando-se somente com a quantidade a ser oferecida, somente com a quantidade. A letra B, consiste somente na oferta da alimentação. Então, letra A fala da quantidade. Então, você ofertar somente aquele porcionamento lá grande para o aluno. A letra B, só na oferta da alimentação, sem se preocupar. Não interessa se são produtos in natura, se são produtos saudáveis ou não, você tem que ofertar. Letra C, consiste na promoção da alimentação adequada e saudável com qualidade, inclusive nutricional. Então, a letra C é a possível correta, mas nós temos aqui a letra D, só para constar, consiste na promoção da alimentação e manutenção de hábitos que sejam prejudiciais à saúde. Isso aqui não pode ser de forma alguma. E a letra E, nenhuma alternativa. Então, a possível correta consiste na promoção da alimentação adequada, saudável, com qualidade, inclusive nutricional. E para ter qualidade nutricional, tem que ser colorida, tem que contemplar, né, professora, legumes, verduras e frutas. E você ofertar essa questão dos nutrientes, que corresponde às necessidades dele diária durante o período em que ele estiver em sala de aula, certo? Professora, aproveitando aqui agora, nós queremos mandar aqui um abraço para os nossos tutores, não é isso? Isso, agradecer aqui, né, a presença dos tutores que estiveram com a gente desde o início da aula, né? Temos vários polos, como Itapuã, Alta Floresta, né? Polo de Porto Velho também. Então, todos os tutores que fizeram presente aqui no nosso chat, né? Queremos agradecer a presença e pedir para você também, aluno, que colabore com a gente, né? Que façam essa comunicação com a gente, mande aí sugestão, mande as suas dúvidas, enfim, interaja com a gente para que a gente possa compartilhar com todos os polos, né, do nosso módulo, que estão assistindo o nosso módulo no dia de hoje.
Isso, compartilhe as experiências, não é? Vividas aí, é interessante para que as outras escolas também saibam e de repente possam se basear, né, nessa experiência e quem sabe também até você também melhorar e não ter uma produtividade, ter uma qualidade melhor no desempenho das suas atividades. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para algumas alunas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então, a Mirene, do Polo de Machadinho do Oeste, Polo de Ouro Preto, a Marileide de Oliveira, a Jane Esther, a Sandra Fagundes e a Denise Torres. Eu quero dizer que foi um prazer imenso conhecê-las pessoalmente, pena não poder conhecer a todos, né? Um abraço, queremos que continuem participando das nossas aulas, das atividades, que questionem, que sugestionem, né? Que mandem suas dúvidas para que nós possamos, então, solucionar, dar algum direcionamento, certo? A nossa aula de hoje foi sobre educação alimentar e nutricional, o nosso módulo todo vai ser sobre isso e nós queremos ter esse feedback de vocês, porque é importante para o conhecimento de todos os outros polos, né? Que às vezes a experiência que uma vivenciou, a outra ficou com receio de colocar em prática e disse, será que eu coloco ou não? Ficou com medo e viu que da outra deu certo. Então, assim, são com essas informações que a gente pode tomar uma iniciativa ou acrescentar mais alguma coisa, não é, professora? A gente consegue trocar experiência e realmente a gente vê que, o que a fulana fez lá em Buritis deu certo, então eu posso também aderir isso na minha escola, né? Conforme, como a gente sempre fala, conforme a realidade de cada escola, você vai escolher que tipo de educação nutricional você vai aplicar aí na sua escola. Então, a gente já viu vários tipos de ferramentas que a gente pode estar utilizando, né, para fazer a educação nutricional, para colocar em prática a educação nutricional. A gente viu que pode ser um simples cartaz que vai chamar a atenção das crianças, né? No refeitório também, o refeitório é um ótimo lugar para que você possa estar passando as informações de educação nutricional, porque é um lugar onde realmente as crianças frequentam todos os dias. Então, ajeite, né? O ambiente tem que ser agradável, então entre no refeitório e verifique. Se você realmente entra e vê que o lugar é agradável, você vai querer ficar. Né? Agora, se você entra, o lugar está sujo, o lugar não está com boas aparências, então imagina, se você não quer ficar, imagina uma criança. Então, isso também já é uma iniciativa de educação nutricional. Comece pelo local onde as crianças vão onde as crianças vão se alimentar. Então, é uma dica, deixe o refeitório bonito, arrumado, cheiroso, né? Então, coloque informação, seja com desenho para que elas possam entender, seja com frases para os adolescentes. Então, transmita a informação sobre educação alimentar. E assim você realmente estará colaborando e fazendo fluir as informações e ajudando, né, para que todas as crianças tenham realmente saúde. Outra dica também para você atingir esse público são as datas comemorativas, não é, professora? Então, você vê que tem uma data comemorativa, a sua escola vai fazer alguma festividade, então você aproveitar essa oportunidade de desenvolver, quer seja de cartaz, quer seja de palestra, quer seja de vídeo, enfim, tem inúmeras formas, fantoches, lembrando que você tem que verificar primeiro o público, né? Porque você também não pode fazer uma salada de fruta que confunde tudo, né? Então, cada público tem sua especificidade, correto? Então, a nossa correção termina aqui, nossa aula também. Agradecemos a participação de todos, um abraço a todos os tutores, a todos os polos, a todos os alunos, em especial as que eu conheci pessoalmente. Então, um abraço e até nossa próxima aula.